Bom dia, meus irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Sou o professor Rodolfo e estamos no 10º dia de leitura e exposição do livro de Gênesis. Vamos hoje meditar nos capítulos de número 28 ao capítulo de número 30. Eu convido você a orar comigo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Altíssimo, Santo, poderoso e eterno, o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça e um Deus de misericórdia. Rogamos a Ti, Senhor, nesta manhã, que perdoes as nossas maldades, que cubra e perdoe, Senhor, os nossos pecados, porque é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Bem-aventurados são aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Nós te louvamos porque temos essa certeza do perdão dos nossos pecados, pela tua muita misericórdia, pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário, pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nos resgatou e não imputou a nós aquilo que nos era merecido, a condenação e a morte. Mas antes o Senhor nos vivificou, dando-nos vida pelo sangue precioso da cruz do Calvário. Nós te rogamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde nessa manhã, nos guie e nos oriente na pessoa do teu Espírito Santo que habita em nós, habita os nossos corações, o Espírito de adoção, que clama, Abba, Pai. Por isso nós podemos, ó Deus, te chamar de Pai, porque Cristo veio para o povo que lhe era seu, mas o seu povo não o recebeu. E nós o recebemos, e o Senhor nos deu esse poder de sermos feitos filhos de Deus, chamados filhos de Deus, amados de Deus, pelo nome e pelo poder, pela obra e pelo mérito de Cristo Jesus. Por isso nós te louvamos. Pedimos também que nos ajude, nos oriente, nos auxilie na leitura e no conhecimento da tua palavra. Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para compreender tua palavra, compreender a tua vontade, praticá-la, nos tornando não só ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Abençoa o meu irmão e a minha irmã que ora comigo, que a família deles seja alcançada por tua graça, por tua misericórdia, que a tua salvação seja multiplicada na família dos meus irmãos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 28. Isaac abençoou a Jacó e o ordenou que não tomasse mulher estrangeira para casar da terra de Canaã, mas que encontrasse uma esposa da casa de Labão, seu tio. Isaac orou, o abençoando, para que Deus o multiplicasse e fizesse multiplicar, para que fosse uma multidão de povos e lhe desse a bênção de Abraão, para possuir por herança a terra que Deus deu a Abraão, e o despediu para Padã-Arã. Vendo Esaú a bênção que Isaque abençoou a Jacó e a ordem que lhe deu para não tomar de mulheres de Canaã, pois seus pais não viam com bons olhos as mulheres de Canaã, porque elas não temiam a Deus. Foi Esaú a Ismael e tomou mulher Maalate, filha de Ismael, fora as mulheres que ele já tinha tomado antes. E nós vemos aqui, mais uma vez, uma atitude rebelde de Esaú, porque ele viu que Jacó tinha sido orientado a não tomar mulheres das cananeias, coisa que ele já tinha feito antes, e é como se ele se rebelasse contra o seu pai e a sua mãe, numa atitude provocativa, buscando mulheres do seu tio Ismael, que não era da linhagem da bênção, não era da linhagem da promessa,
porque em Isaque foi chamada a descendência de Abraão. Então Esaú, nessa atitude, mais uma vez prova a sua rebeldia. E Jacó partiu de Berseba para Harã e parou em um lugar para passar a noite, fazendo uma pedra de travesseiro. E teve um sonho, uma escada que subia da terra e tocava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor estava acima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra onde está deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. Tua descendência será como o pó da terra e se estenderá ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul. Em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus prometeu guardar a Jacó por onde for e prometeu trazê-lo de volta à terra. Jacó acorda do sonho e entende que Deus lhe falou e chamou aquele lugar a casa de Deus, a porta dos céus. Tomou a pedra aonde ele tinha deitado a cabeça, derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar Betel. E fez um voto ao Senhor de dar o dízimo de tudo, caso o Senhor o abençoasse e o trouxesse de volta. Deus usou a visão da escada para confirmar a Jacó as promessas que fizera a Abraão e sua descendência. Vamos abordar aqui um assunto comum aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó: as suas falhas e infidelidades para com Deus. Abraão mentiu 2 vezes a respeito de Sara, por falta de paciência dele e de Sara em esperar a promessa de Deus. Abraão teve filho com Agar e foi obrigado a mandar um filho embora de casa. Isaac mentiu a respeito de Rebeca. Em algum momento, falhou com Esaú, que casou com mulheres estrangeiras. Não soube discernir a promessa de Deus que estava sobre Jacó, para administrar melhor essa questão. Por falta de discernimento, também se deixou enganar por Rebeca e por Jacó. Em suma, a promessa de Deus para Jacó resume um dos grandes temas de Gênesis: a promessa de um Deus fiel para com seu povo escolhido por graça e misericórdia, apesar da infidelidade do povo, conforme Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, no capítulo 2 e versículo 13. Mas, se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Capítulo 29. Jacó partiu dali, sentido oriente, e viu um poço e 3 rebanhos de ovelhas junto a ele, com uma grande pedra sobre o poço que era retirada e depois colocada de volta, quando as ovelhas bebiam água. Jacó quer saber de onde são aqueles homens. Eles eram de Harã. Jacó pergunta se eles conheciam a Labão. Eles respondem afirmativamente e lhes apresentam a Raquel, filha de Labão. Conversaram sobre as ovelhas, sobre o horário de ajuntar o rebanho, mas eles ainda precisavam dar de beber a parte do rebanho. E nisso Raquel, que era pastora, se aproximou. Jacó removeu a pedra do poço, deu de beber ao rebanho, beijou a Raquel e chorou, anunciando que era parente do pai dela, filho de Rebeca. Ela correu contar para seu pai sobre Jacó. Labão correu ao encontro de Jacó e o levou para casa. Labão reconheceu o laço familiar de Jacó, que ficou ali um mês com eles. Labão tinha 2 filhas, Lia, que tinha os olhos meio apagados, e Raquel, que era formosa e bonita. Labão quer que Jacó receba pelos serviços prestados. Jacó propõe trabalhar por 7 anos para se casar com Raquel, porque a amava. Labão reconhece que é melhor dá-la em casamento a Jacó do que a outro homem, e pede para ele ficar. Cumpridos os 7 anos, para Jacó pareceram pouco pelo amor que tinha a Raquel. E pede Raquel a Labão, pois era chegado o tempo combinado, no que Labão reúne a todos os homens do lugar e fez um banquete, e deu-lhe a sua filha a Jacó, para que a possuísse como mulher. Labão deu Zilpa como serva a Lia.
Ao amanhecer, Jacó se deu conta que era Lia e não Raquel que havia deitado com ele. E ele ficou furioso com Labão por o ter enganado. Labão explica o costume de dar primeiro a mais velha em casamento e depois a mais nova. E propõe a Jacó trabalhar mais 7 anos por Raquel. E fez assim e a possuiu como mulher, passada a semana de Lia. Labão deu Bila como serva para Raquel. Jacó amou mais a Raquel do que a Lia. E vendo o Senhor que Lia era desprezada, lhe abriu a madre. Fez com que ela fosse fecunda. Assim Lia engravidou e teve um filho que chamou de Ruben. Pois disse: O Senhor viu a minha aflição, e o meu marido agora vai me amar. Ela engravidou novamente e teve outro filho, chamado Simeão. Pois disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E concebeu outra vez, e disse: Dessa vez meu marido se unirá mais a mim. Pois lhe dei 3 filhos, e se chamou Levi. E concebeu outra vez e teve outro filho, e disse: Esta vez louvarei o Senhor. E o chamou de Judá, e parou de ter filhos. Aqui nós vemos que Jacó trabalha por uma esposa e recebe 2. Jacó concordou em trabalhar 7 anos para Labão a fim de se casar com Raquel. Em sua noite de núpcias, Jacó, furioso, descobriu que seu sogro astuto lhe dera a irmã mais velha e menos atraente do que Raquel, a Lia. Labão prometeu Raquel a Jacó novamente, desde que ele observasse a tradicional semana nupcial com Lia e prometesse trabalhar outros 7 anos por Raquel. Lia não apenas reconhece Deus como o autor de sua fecundidade, mas também atribui à oração que o Senhor ouviu a sua aflição e um filho lhe foi dado. Lia esperava atrair o amor e a atenção de Jacó. Parece provável que, quando se viu desprezada, recorreu à oração, a fim de receber socorro do céu. A ação de graças é uma prova de que as pessoas se colocaram em oração primeiro. Aqueles que não esperam nada de Deus por sua arrogância esquecem todos os favores que ele lhes conferiu. Capítulo 30. Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dai-me filhos, senão eu morro. Jacó se irou contra ela, dizendo não estar no lugar de Deus e que não foi ele que a impediu de ser fecunda. E Raquel deu sua serva Bila a Jacó. E Bila deu um filho a ele e disse Raquel: Ouviu-me Deus e me deu um filho, por isso se chamará Dan. E Bila concebeu outra vez e deu outro filho a Jacó. Então Raquel disse: Com grandes lutas tenho lutado contra minha irmã. Também venci, e chamou-se Naphtali. Vendo também Lia que cessava de ter filhos, deu sua serva Zilpa a Jacó e deu um filho a ele. Então disse Lia: Afortunada, e chamou-lhe Gade. E Zilpa deu um segundo filho a Jacó e disse: Para a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz, e chamou-lhe Aser. Rubem estava no campo e encontrou mandrágoras e deu a Lia. Raquel pede para Lia as mandrágoras, e Lia retruca que Raquel já havia lhe roubado o marido e agora queria suas mandrágoras. Raquel permite que Jacó se deite com Lia em troca das mandrágoras. Quando Jacó volta à tarde do campo, se encontra com Lia, que lhe revela o negócio feito e disse: Aluguei você pelas mandrágoras. E ouviu Deus a Lia e concebeu, e deu à luz um filho. E disse: Deus tem me dado minha recompensa, pois dei minha serva ao meu marido, e chamou Issacar. Lia concebeu outra vez e deu um sexto filho a Jacó. E disse: Deus me deu uma boa dádiva. Dessa vez meu marido vem morar comigo, porque tenho-lhe dado 6 filhos, e chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e a ouviu, e abriu sua madre. Ela concebeu e deu à luz a um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou-lhe José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Agora Jacó pede a Labão que o deixe ir com suas mulheres e filhos. Mas Labão pede que Jacó fique,
pois entende que Deus o abençoou por causa de Jacó, por amor de Jacó, e propõe a Jacó que determine um salário para ficar mais com ele. Jacó explica como cuidou do gado de Labão e como Deus o multiplicou por causa do trabalho de Jacó, que quer saber quando poderá trabalhar para si mesmo e para a própria casa. E faz uma proposta a Labão de separar ovelhas salpicadas e malhadas, cordeiros negros, todas as cabras malhadas e salpicadas, como sendo dele Jacó. E tudo o que não for dessas características e estiver separado para Jacó, seria considerado furto, roubo. Mas Labão, no outro dia, retirou todos os animais que tinham manchas ou malhadas e salpicadas e entregou nas mãos dos seus filhos, e deixou Jacó somente com o rebanho de uma cor só. E Labão se separou para bem longe, para não haver possibilidade de cruzamento entre os rebanhos, na intenção do rebanho que Jacó cuidar, só nascesse animais de uma cor só, deixando assim mais uma vez Jacó sem salário. Jacó estava apacentando os rebanhos de Labão e utilizou de uma técnica de descascar varas e mostrar aos animais quando fossem cruzar, para que eles vissem a cor branca no intuito de nascer animais para serem do seu próprio rebanho. Ele também utilizou plantas na água dos animais, na tentativa de estimular os rebanhos a cruzarem. Ainda separou o rebanho que era de Labão e dava preferência para fazer crescer os dele, principalmente os mais fortes. Desse modo ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Uma outra ênfase que nós reparamos no livro de Gênesis é a história da formação de Israel. Agora terminamos quase de ver as tribos de Israel, de onde elas nasceram. Esses, por enquanto, 11 filhos que nasceram a Jacó vão formar depois as 12 tribos de Israel. A história de Israel é uma história de famílias, de descendência, e nós notamos a inclinação para o pecado do homem, mesmo na família de Deus, mesmo os escolhidos de Deus. Como a influência do pecado é implacável na vida do homem e tende a levá-lo à morte, porque o pecado é a morte da alma. Deus ensinou isso a Adão. Se, se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. E esse é o estado que torna o homem carnal. Mesmo quando chamado por Deus, com promessas de Deus, a base patriarcal do povo de Deus vai propagando de pai para filho o ensino da mentira, do engano, o ensino da inveja, brigas entre irmãos. Desde Noé e Ló, agora também a história dos patriarcas é uma história que demonstra o amor e a misericórdia de Deus e sua paciência e longanimidade na condução do seu plano de redenção, como declara em Isaías 48:9: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que não te venha a cortar. A história da redenção é a história de um Deus amoroso, sempre disposto a buscar e salvar seu povo, não lhe imputando os pecados como deveria. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Assim, nós finalizamos o nosso 10º dia de leitura no livro de Gênesis. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus.